Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de português. O conteúdo da nossa aula de hoje é artigo e numeral. Não nos esqueçamos que esse conteúdo se insere no campo da morfologia, que é a parte da gramática destinada ao estudo das classes gramaticais ou das classes de palavras, como vocês preferirem tratar. Comecemos então pelo artigo. O artigo é uma palavra que acompanha o substantivo. E qual é a função dele nesse acompanhamento? Ele acaba por determinar ou indeterminar. Mas falar só isso acaba não bastando para a gente compreendê-lo melhor. É necessário que o artigo generalize um substantivo, ou até mesmo que esse artigo acabe particularizando esse substantivo, deixando ele diferente dos demais. Para a gente conhecer melhor essa classe de palavras, é necessário que saibamos quais são essas palavras que cumprem essa função de artigo. Os definidos, nós temos o, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas. São palavras que a gente utiliza muito na hora da escrita e na hora da leitura também. Elas fazem uma super diferença se a gente conhece realmente qual é a sua função, essa de generalizar ou particularizar um substantivo. Não nos esqueçamos aqui do processo de substantivação. Que processo que é esse, pessoal? O artigo ele é responsável por transformar qualquer palavra em substantivo. E isso é muito bacana, porque evita uma série de repetições no decorrer da escrita de um texto. O processo de substantivação, ele ocorre mediante a colocação anterior ao substantivo do artigo. Por exemplo, a palavra andar. Andar é um verbo. Se eu analiso essa palavra sozinha, fora de um contexto, é óbvio que eu vou classificá-la enquanto um verbo. Porém, se ela for acompanhada de um artigo, seja ele definido ou indefinido, eu transformo essa palavra num substantivo. Aquela garota tem um andar gracioso, por exemplo. Andar, nesse caso, ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Não nos esqueçamos da aparição dos artigos junto a preposições, que é o que nós chamamos de combinação. Vou ao teatro, vou ao cinema. O artigo ele vem aí aliado a uma preposição. As contrações são imensamente utilizáveis no nosso dia a dia. A palavrinha dá, por exemplo. Nós temos aí a preposição de mais o artigo a. Por usarmos muito no dia a dia, muitas vezes esquecemos desse detalhe da contração e o artigo ele passa a ser despercebido, mas não pode. Observem essa construção que vai ficar muito claro para vocês o emprego do artigo dentro do contexto de frase. Se eu digo, eu sou a professora de português dessa escola, isso significa que eu sou a única, ou até mesmo que eu sou a melhor. Se eu digo que eu sou uma professora de português dessa escola, eu sou uma entre várias, eu sou uma qualquer, uma professora qualquer de português dessa escola, dentre tantas outras, ok? Então, nós devemos nos atentar muito a essa questão, porque ela pode modificar completamente o sentido de uma frase, o sentido de um texto. Não pode passar despercebido. Por outro lado, temos o numeral, outra classe de palavra tão familiar, que nós utilizamos tanto no dia a dia e não nos damos conta de que há um estudo mais minucioso dessa classe e que a gente precisa saber utilizá-la de forma correta. O numeral ele serve para quantificar, ordenar, multiplicar e dividir. O numeral cardinal, por exemplo, utilizamos esse numeral no dia a dia desde a hora que acordamos e pedimos um café para tomar, por exemplo. Nós queremos um café, não queremos dois, não queremos três, ou até mesmo queremos, né? Vai depender da fome aí. Então, os numerais cardinais, eles servem para nós contarmos. 1, 2, 3, 4, 5. Temos também os numerais ordinais, que servem para nós colocarmos em ordem algo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Os multiplicativos, eles multiplicam um número, o que é óbvio, né? O próprio nome já diz, é um numeral multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. Então, utilizamos quando queremos aumentar uma proporção de forma multiplicativa, ok? Da mesma forma, os fracionários também são usados na diminuição dessa proporção em divisões.
metade, um terço, um quarto. Temos os numerais coletivos. Embora essa nomenclatura ela não seja muito usada, nós utilizamos esses numerais mais do que imaginamos. Quando compramos, por exemplo, uma dezena de laranjas, dezena, centena, milhar, tudo isso são numerais coletivos. Eles emanam a ideia de quantidade, de uma quantidade maior que 1, ok? Atenção ao emprego desses numerais, principalmente na questão da leitura. Muita gente acaba errando a questão da leitura dos numerais, como se lê. Quando nós falamos de artigos, nome de papas, há que se ter uma atenção especial. João Paulo II, de 0 a 9, nós lemos o numeral ordinal. De 10 em diante, podemos ler esse numeral de forma cardinal. Então, João Paulo II, Pedro I, capítulo 11, João 23, 19º século, 30º capítulo. Atenção que quando esse numeral ele antecede o substantivo, sempre ordinal. Resumindo, o que nós aprendemos foi artigo e numeral, classes de palavras inseridas no estudo da morfologia, vimos os principais usos do artigo, os principais usos do numeral. Muito obrigada, foi um prazer. Valeu, pessoal!